Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente com o Cláudio da Americanense Contabilidade e o tema específico agora, ainda aí na esteira da jornada de trabalho, vai ser sobre os intervalos intrajornada e interjornada. Né? Então, aí esses intervalos que até inclusive foram modificados aí por força da reforma trabalhista, né, que novamente houve aí a possibilidade de redução para 30 minutos em caso das negociações aí coletivas, né, tanto convenção como acordo coletivo. Então, assim, a gente vê que realmente assim, as mudanças foram drásticas, né, desde aí a reforma trabalhista. Então muitas súmulas caíram por terra, enunciados foram revisitados, orientações jurisprudenciais revisitadas, né, por conta dessa modificação legislativa mesmo. Então o que é o intervalo intrajornada, né? Ele é um período destinado aí ao descanso e refeição do funcionário, e, claro, ele não é computado na jornada de trabalho. Então, assim, e aí o que acontece? A própria CLT, ela vai nos dizendo quais são os intervalos mínimos aí a depender da própria jornada de trabalho, né? E também, quando há o descumprimento desse descanso, desse intervalo para descanso e refeição, o que acontece, quais são as consequências e punições para o empresário, né? Lembrando que sim, existem exceções, né, em que realmente a questão de redução aí do intervalo intrajornada não traz consequências. São raríssimas exceções, que são aí quando, por exemplo, não existe, aliás, que o espaço para refeição, né, ele tem aí um tempo determinado por conta de também, quando esse espaço é fornecido, ele deve ser um espaço adequado para que o trabalhador ele realmente faça aí suas refeições. Só que precisa aí sempre ter um diálogo, uma conversa, né, com também os órgãos regulamentadores, enfim. Na verdade, o empresário ele sempre tem que estar atento aí às questões, tanto não só aqui nesse tema de intervalo intrajornada, mas ele sempre deve estar num diálogo não só com os sindicatos, como também com o Ministério Público do Trabalho, como com o Ministério do Trabalho e Emprego, como com as delegacias regionais do trabalho. É importante saber a forma, né, que esses órgãos pensam e procedem, para que também ele não venha a ter surpresas. E no intervalo intrajornada não é diferente, né, Cláudio? Sim. Esse intervalo intrajornada, ele é um ponto que, até mesmo antes da reforma trabalhista, a legislação ela previa a redução, porque, assim, a legislação ela estabelece um período mínimo de intervalo que é de 60 minutos, de 1 hora a 2 horas. Mas mediante, antes da reforma, mas mediante uma autorização do Ministério do Trabalho, você poderia estar reduzindo esse intervalo, mas isso era um processo, então você tinha que estar fazendo ter um trabalho através de profissionais específicos que iria protocolar esse processo lá, né, no Ministério do Trabalho, e depois isso seria dado uma autorização para você cumprir uma jornada inferior a 1 hora. E a reforma trabalhista, ela flexibilizou, ela deu a possibilidade dessa redução ser feita mediante um acordo coletivo lá com o sindicato da categoria. Então, traz mais segurança jurídica para o empresário. Mas, mesmo assim, ele precisa estar cumprindo todas aquelas regras de saúde e higiene do trabalho e
especificamente relacionada a refeitórios, né? Sim. Então, ele precisa dispor para o trabalhador uma condição mínima para ele estar descansando e tomando as suas refeições dentro do que a legislação estabelece. Sim. E essas questões das boas práticas aí, não só, né? A gente vê que a perpetuação de um negócio, ela passa, sim, por esse cuidado, né, com os colaboradores. E não só com os colaboradores, mas com os interessados, vamos dizer assim, né, de uma forma mais ampla também. Então, tem aí as questões de governança, tem as questões, outras questões, sim, até que são mais para fora da empresa, né, também, né, porque tem, por exemplo, questões ambientais, e aí tem o meio ambiente do trabalho inserido aí, não tem como, né, tem as questões sociais daquela comunidade, aquilo que, né, então a gente vê que tudo caminha para isso. Hoje os olhos das empresas precisam estar voltados aí para essas boas práticas, vamos falar assim, que para também ter essa longevidade aí no próprio negócio. A humanização da relação trabalhista. Assim. Então, todas essas questões que são tuteladas pelo Estado, eles buscam isso. Tanto que o empresário, um dos primeiros artigos da CLT, ele é bem específico e fala do fator social que a empresa tem nessas contratações que ele faz. Então, ele é responsável pela atividade, mas ele é responsável também pela parte social do trabalho. Então, tem questões de higiene, tem questões de saúde, segurança, que envolvem insalubridade, periculosidade, e tudo isso leva a essa parte social que a empresa tem. E essas regras, elas são cumpridas. Então, às vezes, empresas até vai além do que a legislação permite, porque esse investimento traz um retorno para a empresa. Sim. Então, essa mudança de visão, né, de visão do empresário que eu acho que a legislação busca. Sim. Então, ela traz a reforma, mas tem a parte de investimento e do retorno que isso está proporcionando. Então, tem a questão de intervalo, depois tem premiações, tem lucro, o envolvimento do trabalhador no resultado da empresa. Então, são questões que precisam ser pensadas, né? Sim. Então, a gente está falando especificamente da jornada, da intrajornada, mas isso é abrangente. É abrangente aos interesses do empregador. Com certeza. E vamos falar um pouquinho também agora de um outro intervalo, de nome bem parecido, mas que é distinto, que é o intervalo interjornada. Né? Então, a gente falou do intrajornada, ou seja, daquele período de descanso dentro daquela jornada de trabalho, e agora nós vamos falar do intervalo interjornada. Né? Então, qual que é a diferença? É o período, o que é o intervalo interjornada? Ele é o período de descanso mínimo obrigatório entre duas jornadas de trabalho. Então, entre um dia e outro dia. Né? E ele vem previsto aí na própria CLT, precisa haver pelo menos 11 horas consecutivas. Né? Então, acho que ficou bem clara aí a diferenciação da intrajornada para o interjornada. Né? E o empregador ele precisa estar atento ao quê? Se aquele colaborador ele fez horas extras, então como ele vai fazer para cumprir essas 11 horas até o outro dia? Então isso é uma coisa que precisa ficar bem de olhos abertos aí. E também daí tem as questões aí depois que nós vamos falar melhor, né, Cláudio, que são as questões dos finais de semana, né, que daí já entra aí no tema de descanso semanal remunerado, né, mas que precisa também de um descanso aí de 24 horas no mínimo, e
isso independentemente de escala e preferencialmente aos domingos, né? Lembrando aí as questões das exceções, que depois a gente vai tratar num tópico separado, né, da jornada de trabalho 12 por 36, mas aí sim existe uma exceção aqui no interjornada, né, que daí não são 11 horas aí de descanso, tá? E também aqui não é o nosso foco hoje, porém existem sim exceções a esse descanso mínimo obrigatório de 11 horas do interjornada para algumas categorias de trabalhadores. Então a gente colocou aqui trabalhadores que trabalham com telefonia, operador cinematográfico, jornalistas, aeronautas, cabineiro ferroviário, telegrafistas, enfim. Nós precisamos aí, quando surge um caso assim, e eu particularmente não cuido muito desses casos assim, que a gente tem que consultar uma legislação específica, então por isso que nós estamos aqui trazendo regras gerais, né? E aí depois, eu acho que o Cláudio pode falar um pouquinho mais aí das consequências do do empregador não observar esse descanso mínimo entre as jornadas. As jornadas. Sim. Quando você constitui, principalmente quando tem revezamento, quando constitui aqueles turnos de revezamento, que você tem que ter um pouco de atenção na hora de estabelecer os horários dos trabalhadores, porque há uma variação diária ou semanal dessa jornada pré-estabelecida. Mas aqui está bem claro, você precisa ter 11 horas de descanso entre o término de uma jornada e o início de uma outra jornada. Quando essas 11 horas elas não são cumpridas, acarreta um horário extraordinário que precisa ser pago pelo empresário em virtude dessa não observação, desse período mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra. E também tem a questão administrativa, porque na CLT, quando você não cumpre determinadas regras que ali são estabelecidas, tem um capítulo específico aonde, no caso de uma auditoria pelos órgãos fiscalizadores, a empresa também fica sujeita a algum tipo de penalidade administrativa através desses órgãos fiscalizadores, normalmente MTE, Ministério do Trabalho, que voltou, né? Antes era a Secretaria. Voltou. Uhum. Nossa, a gente trabalha aí bastante com essas defesas administrativas e tal, porque às vezes a gente verifica, né, que a empresa acaba precisando aí estender, né, o horário e sem tomar as devidas cautelas, porque existem, né, possibilidades de estender o horário, mas tem que tomar algumas cautelas aí prévias e são exceções, mas que existem, que podem ser adotadas, né, com muito cuidado, né, Cláudio? Muito cuidado para realmente não recair aí nas notificações aí do MTE e, consequentemente, ter que fazer defesas administrativas, enfim, e estar sujeito a multas, né? Então... É um trabalho de consultoria ou auditoria que precisa ser relevado, porque são situações que, às vezes, não gerem nenhum tipo de problema com o trabalhador, até mesmo em virtude do recebimento, né? Porque quando não cumpre a parte voltada ao trabalhador, está sendo indenizada, porque isso é pago como hora extra, mas a parte administrativa, que é de você cumprir o que a legislação exige, se você não tomar um tipo de cautela, você acaba sendo notificado. Hoje, o Ministério do Trabalho, né, ele sempre teve muita dificuldade nesses tipos de fiscalização.
Mas o e-social, com todas essas mudanças que ele trouxe, ele tá encurtando esse caminho. Então, hoje tem procedimentos que você faz, tipo uma admissão, que você precisa estar cumprindo todas as regras ali que está dentro da CLT e que de forma eletrônica, hoje essas informações ficam disponíveis para esses órgãos, tipo Ministério do Trabalho. E então são cautelas que você precisa ter, porque talvez administrativamente você possa sofrer algum tipo de punição. Sim, por isso que é gostoso conversar com quem está ali no dia a dia, né, como você, porque sempre a gente é enriquecido aí com exemplos práticos, né, inclusive, por exemplo, agora do e-social. Que legal. Pessoal, então sobre os intervalos é isso. Mais detalhes aí estão no material. E quem gostou, curte e compartilhe. Obrigada!